Muito bem. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta. Hoje tem que deixar mesmo. A Bíblia ou o aplicativo aberto no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. O nosso intervalo de textos de hoje é grande. Ele vai do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 5, versículo 11. É lógico que eu não vou expor tudo isso, mas eu vou fazer algumas considerações ao longo desse bloco de textos e nesse momento, nessas meditações, considerações, a gente vai fazendo o exame dos textos. Por isso que eu ia pedir para você deixar a sua passagem, essas passagens abertas aí, tá bom? Antes, vamos orar por nós, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela tem o poder de chegar onde a sua voz não chega. A palavra de Deus chega onde a voz dos outros não consegue alcançar o seu coração, mas ela dá conta de você e de mim. Nesse momento de meditação da palavra de Deus, irmãos, é o momento em que a gente ouve Deus. E quando a gente ouve a voz de Deus, veja, é uma voz tão poderosa que pelo poder da palavra dele, ele trouxe à existência as coisas. Essa palavra é tão preciosa para nós, que Deus tem o poder de dizer haja luz dentro de você e a luz acontecer. Ele tem o poder de fazer as coisas que você diz, essa área, talvez, da minha vida ou da minha existência, eu não sei como governar, administrar, dirigir, mas a palavra de Deus chega ali. Talvez você esteja aqui dizendo, meu Deus, eu estou aqui, mas meu coração está lá, porque eu estou preocupado com fulano, ciclano, beltrano, coisas impossíveis de serem corrigidas. Mas é importante você entender que a palavra de Deus precisa estar em você, na tua boca, mas também no teu coração, disse Paulo. A palavra da fé. Então hoje, os textos que nós vamos ler, eles falam, a palavra vai falar sobre a importância da própria palavra na vida da gente. E eu queria que a gente orasse, pedindo para que Deus trabalhasse nos nossos corações, para que a gente entendesse o papel da palavra de Deus na nossa vida. E de que maneira a gente pode permitir que o Espírito Santo de Deus traga alinhamento das nossas expectativas àquilo que a palavra de Deus traz para nós. Então, oremos por nós, quero orar por mim, quero que você ore por você, e nós oremos uns pelos outros. Para que Deus traga refrigério se você está em fervura. Para que Deus te traga direção se você está perdido. Para que Deus te traga esperança se você está sem sentido para a vida e você tenha convicções do Evangelho renovadas. Talvez Deus não precisa fazer nada novo. A novidade é o Evangelho de Cristo Jesus. A gente é que pode ser renovado nas nossas convicções do Evangelho de Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que o nosso coração esteja livre para ler a palavra. Livre de nós mesmos para ler a palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, que o nosso coração também esteja trabalhado pelo Senhor na humildade para que a gente seja lido pela palavra. Eu preciso disso, Deus. Acredito que os meus irmãos, todos nós precisamos disso. Dá-nos um coração, Senhor Deus, fiel a Ti, Senhor. Dá-nos, Deus, um coração que Te tema. Um coração, Senhor Deus, que para tudo para Te ouvir. Dá-nos um coração, Senhor Deus, que se aquieta aos Teus pés. Dá-nos um coração, Senhor Deus, que diz, pode falar, Senhor, Teu servo ouve. Deus, é assim que nós estamos aqui hoje, é assim que desejamos estar. Fala, Deus, nós, Teus servos, queremos Te ouvir. Senhor, nós pedimos, ó Deus, que a Tua palavra não seja tirada de nós. Que como Maria, a gente escolha a melhor parte. A melhor parte não é tirada. A melhor parte não é roubada.
que a gente fique aos pés do Senhor para te ouvir. Deus, nos momentos de angústia e que a gente se sente perdido, às vezes a nossa alma procura vozes, Deus, para dizerem alguma coisa, mas é só a tua voz que traz sanidade, que traz saúde, que traz direção, que traz, Senhor Deus, discernimento, entendimento, e que traz, Senhor Deus, e que domina as nossas emoções. Entre tantas coisas que a tua palavra faz. Ó Deus, dá-nos experiência com o Deus da palavra. Dá-nos amor pelo Deus da palavra, zelo para com a palavra. Que a gente examine a palavra. E que a gente saia daqui também examinado pela palavra. Que a gente saia daqui comprometido com aquilo que a palavra aponta. Que coisas fiquem de fato no altar hoje, Deus. Coisas que não devem estar no nosso coração, na nossa vida. A gente tenha graça para dizer, não quero mais isso. Chega. Deus, que o Senhor faça o apelo para nós. Que o Senhor faça o apelo para nós no momento da meditação da tua palavra. E a gente seja desafiado pelo Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Lucas capítulo 4, do versículo 14 em diante, pode deixar o seu texto aberto. E nós temos aqui pelo menos 4 cenas. Pode prestar atenção aqui que eu vou direcionando quando a gente for ler. A primeira delas é quando Jesus Cristo está lendo a lei na sinagoga, na verdade lendo um profeta na sinagoga em Nazaré. Então, vamos fazer algumas considerações sobre essa leitura. Jesus Cristo estava lá. A sinagoga o que era, gente? Era um espaço na religião judaica para oração e para estudo e leitura da palavra. Então, quando as pessoas se reuniam numa sinagoga para estudar e para ler o Antigo Testamento, eles tinham 3 momentos. O primeiro era uma leitura de uma porção da lei do Antigo Testamento. Geralmente, isso já estava reservado. Hoje nós vamos ler o texto, por exemplo, de Deuteronômio, alguma coisa. Depois, tinha um momento da leitura de alguma passagem de algum profeta. A pessoa que talvez fosse fazer essa leitura, ela poderia ter a liberdade. Hoje nós vamos ler Isaías, nós vamos ler Joel, Obadias, Jeremias, Ezequiel, enfim. A pessoa que vai ler poderia ter essa liberdade e ela seguiria com um sermão, uma pregação, à luz daquilo que leu. Jesus Cristo, Lucas vai narrar essa cena para a gente. Jesus está lá na sinagoga, numa vila, a gente chama de cidade, mas é uma vila, tinha aproximadamente 500 habitantes. Jesus cresceu ali, ele nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Provavelmente todos o conheciam, ao ponto de ele estar lá na sinagoga, e ele já teve a leitura da lei, e agora ele escolhe o texto de Isaías 61, versículo 1 e versículo 2, e ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, e tarará, e tarará, e até aí todo mundo, uau, que legal, ele está lendo o texto de Isaías, mas da admiração e maravilhamento, a gente vê uma mudança brusca quando ele começa uma certa explicação dizendo que esta profecia, ela começou o cumprimento dessa profecia quando? Quando ele veio. Quando ele é a pessoa ungida por Deus para pregoar a liberdade que o Senhor quer dar. Aí todo mundo pergunta, mas ele não é o filho de José que a gente conhece daqui? E aí isso gera, diz Lucas, coloca o narrador para a gente, o povo é tomado de ira e eles o rejeitam. Então na mesma cena, eles se maravilham no início e a cena termina com ira e rejeição. E era um sábado e eles estão tão tomados por aquela emoção que eles decidem levar Jesus. Dizem que Nazaré é uma região com um pouquinho de relevo, que dá para você jogar alguém dali para baixo. E tem uma série de montanhas, umas pequenas montanhas, com pedras pontiagudas, que se você jogar alguém dali, a pessoa cai e morre.
E eles são tomados por isso, ao ponto deles quererem lançar Jesus Cristo num sábado e sem passar pelo conselho ou pela administração romana, decidir lançar Jesus para lá, mas milagrosamente ele escapa, ele sai. Então essa é a primeira cena. Em todas as cenas a gente vai ver Jesus ensinando e pregando. Jesus ensinando e pregando. E ele ensina e prega e coisas acontecem. Ele ensinou e pregou. A galera foi do maravilhamento para a ira e vamos lançá-lo para baixo. A segunda cena é Jesus Cristo vai para uma sinagoga, novamente, ensinar e pregar. Mas não mais em Nazaré, em Cafarnaum. Uma cidade que ele elege para ser a sua base no ministério. E aí, na sinagoga em Cafarnaum, ele está lá e aí ele começa a ensinar e a galera fala, uau, como ele ensina bem, ele ensina com autoridade. Por que ele ensina com autoridade? Porque os ensinos que tinham naquela época era mais ou menos assim, a galera lia o Antigo Testamento, comentava um pouquinho da tradição e é isso. Jesus não. Jesus sabe ler. Detalhe, nesse momento aqui, gente, quem é que tem alfabetização? Pelo menos somente por volta de 10% da população. Então é muito importante você entender aqui. 10% da população tem condições de ler, tinha letramento para isso, o resto trabalhava o quê? A cabeça. Um judeu, no primeiro século, ele decorava o Antigo Testamento. Por quê? Porque ele não tinha acesso a letramento para poder, não tinha Bíblia, nem imprensa, para chegar e ler em casa. Então, eles trabalhavam o quê? A memória. Eles tinham uma cultura de oralidade para decorar, e aí Jesus Cristo está lá ensinando, ele explica a tradição, mas mais do que isso, ele mostra o plano de Deus na redenção. E as pessoas dizem, mas ninguém falou isso ainda. Ele ensina com autoridade. E aí, enquanto ele está pregando, um demônio se manifesta na sinagoga. E como é que expulsava um demônio? Resolvia esse problema. Se você assistiu The Chosen, no primeiro episódio, você vai ver o Nicodemos querer resolver esse problema lá na Maria. E aí vai fazer muito sentido agora. Eles faziam, bom, tem dois jeitos do demônio sair. Primeira delas, e aí você vai entender por que tem algumas práticas em alguns segmentos da cultura. A gente vai pegar umas ervas que tem um cheiro muito forte, até odor, e a gente vai enfiar no nariz da pessoa que está possuída de demônio, e aquele demônio não vai suportar aquele cheiro ao ponto dele dizer, preciso sair desse corpo. Então é por isso que as pessoas iam com ervas e muito fortes e fedorentas, para tentar enfiar aquilo perto do nariz da pessoa que estava possuída do demônio, para ver se o demônio se irritava ou tinha alguma reação alérgica, sei lá, alguma coisa com aquilo, e deixava aquele corpo, falava, isso aqui não é para mim. Ou, quando não funcionava, a estratégia era a seguinte, eu vou invocar uma entidade ou um demônio pior ou maior, para que ele se assuste. É as trevas se assustando com as próprias trevas. E aí aquele maior expulse esse, e aí depois a gente resolve o segundo, que tomou lugar. Então é nessa cena, Jesus está lá ensinando, aparece uma pessoa assim, e a questão é, que providências serão tomadas? Como é que esse demônio vai deixar essa pessoa? E aí vem Jesus Cristo de uma maneira direta, firme, eu estou dizendo autoritária, não no sentido ruim da palavra. Ele repreende aquele demônio e simplesmente, imediatamente, de uma maneira eficaz, aquele demônio vai embora. Era comum alguns demônios invocarem um nome da pessoa, como uma entidade em termos de, olha, eu questiono você. E é por isso que você quer com a gente? A gente vai ler no texto. O que você quer com a gente? Você é o santo de Israel. E ele tem poder sobre as trevas ao ponto de dizer, sai. E aí, depois dali, tem uma nova cena. Jesus vai para a casa de Pedro, encontra a sogra doente e cura essa mulher. Tem algum problema que gerava febre nela. E por fim, no capítulo 5, preste bastante atenção, Jesus Cristo está lá novamente ensinando. E agora ele precisa de um lugar em que a voz tenha uma acústica boa. Onde ele vai encontrar isso? Barcos à beira da praia. Ele sobe
Nos barcos, eram barcos de pescadores, 2 barcos que tinham uma rede amarrada, presa a eles. E ele começa a ensinar e novamente o povo reage. Uau, que ensino é esse? E aí, com aquele ensino, ele desafia pessoas para deixarem as suas vidas e começarem a segui-lo. E é interessante que quem ele desafia? Pescadores. Você tinha basicamente naquela sociedade camponeses e pescadores trabalhando para ter a subsistência da vida. Um pescador ganhava mais do que um camponês. E Jesus Cristo ensinou, o povo reagiu. Uau, que ensino é esse? Que pregação é essa? Ele desafiou o povo a lançar as redes, eles lançaram as redes, a pesca foi maravilhosa. E aí Jesus Cristo falou, então agora vocês me sigam que vocês serão pescadores de homens. Ele desafiou aquele povo, pessoas que eram pescadores e que tinham um ofício bom e melhor do que o do camponês. E essas pessoas começaram a segui-lo. Então, irmãos, ensino na sinagoga e o povo fica maravilhado, mas quer matar. Ensino na sinagoga e o demônio se manifesta. E Jesus repreende. Jesus cura a sogra de Pedro. Ensino no barco e as multidões ficam maravilhadas e os discípulos largam tudo para segui-lo. O tema da nossa meditação, se você viu o anúncio aí no planejamento, que está nas redes sociais, é que Jesus começa a ensinar o evangelho do reino de Deus. E Lucas vai mostrar, faz o encadeamento dessas cenas para mostrar como Jesus Cristo vai apresentar o reino de Deus. Havia uma expectativa, o reino de Deus vai detonar o Império Romano. Então Jesus, o nosso Messias, ele virá e será um Messias social, político, que vai tirar a opressão do pagamento dos impostos do governo romano, nos dar liberdade na nossa própria terra. E Jesus Cristo vem mostrando para a gente que o reino de Deus, ele vem a nós, mas não necessariamente em primeiro lugar ou em primeira instância, nos aspectos, nas estruturas políticas e sociais. O reino de Deus, ele vem aonde? Em pessoas. E Jesus Cristo, muito mais poder do que para governar alguma coisa em termos de estruturas sociais, ele tem poder para isso, porque ele reina sobre tudo e todos. Sem ele, diz João, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe foi criado por meio dele. Mas, mais do que isso, nenhum político, líder tem o poder de governar vidas, de reinar no coração de alguém, de dizer, eu vou tirar, o que está aqui dentro? Tem demônio aqui? Ele expulsa. E ele coloca o quê? A santidade dele. O que tem aqui? Soberba, dureza, indiferença, apatia, insensibilidade para a santidade de Deus, pois ele tem poder de entrar nesse coração e dizer, eu vou colocar amor por Deus sobre todas as coisas. Então, ser o Messias da vida, ser o Messias do coração, é muito significativo a gente perceber isso. E Jesus Cristo começa a anunciar o evangelho do reino. Agora leia comigo, capítulo 4, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. A sua fama correu por toda aquela região e ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Jesus começou a anunciar o evangelho, o reino de Deus veio como? Pela pregação e o ensino da palavra, no poder do Espírito. Nesta manhã, irmãos, a gente vai revisitar alguns versículos dessas cenas, e eu queria que você guardasse isso no seu coração. O reino de Deus, ele vem a nós, pela pregação do evangelho de Cristo Jesus. Porque o evangelho de Cristo Jesus é o evangelho do reino de Deus. É ele que nos dá a liberdade de orar. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita aí nos céus. Quem nos dá as chaves do reino, quem tem essas chaves do reino, para que eu e você possamos orar o Pai Nosso e pedir isso, Deus, venha o teu reino aqui em mim,
Venha o teu reino aqui no meu coração. Venha o teu reino aqui na minha família. Que venha o reino de Deus e seja feito em mim, no meu lar, na minha vida, neste mundo. A tua vontade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo manifestou o reino de Deus como, irmãos? Pela pregação da palavra. Então, nessa manhã, eu queria que a gente voltasse os nossos olhos, porque se tem algo que está sendo repetido nessas cenas Jesus estava ensinando e pregando no poder do Espírito. Jesus estava ensinando e pregando no poder do Espírito. E ele ensina e ele prega e as coisas vão acontecendo. O reino de Deus não virá a mim, a você, ou a qualquer pessoa que não conhece o reino de Deus, que a gente precisa anunciar, sem a palavra de Deus. E eu gostaria que a gente pensasse hoje no papel que a palavra de Deus tem na minha vida e na sua vida. E a gente voltasse e relembrasse verdades bíblicas que nos fizesse valorizar a palavra. Valorizar a palavra. Eu sei que a gente está num mundo e talvez num momento em que a palavra concorre com muita coisa. Parece simples demais. Mas a gente vai ficar todo domingo, eu não estou falando de programas, nem fé nos programas, mas todo domingo, todo dia, toda semana, devocional, culto público, pequeno grupo, estudo particular, assiste vídeo no YouTube e porções nas outras redes sociais e podcast que você escuta e as plataformas de streaming estão aí, e você diz, meu Deus, mas eu estou precisando... Eu estou precisando ver um fogo. Eu estou precisando ver uma chaminha de alguma nuvem precisa explodir na minha frente. Eu preciso de alguma coisa tem que acontecer. Só a palavra, e a palavra sempre, pois a gente precisa olhar para o texto hoje e ver que Deus está desafiando a gente a ter o nosso coração fixo, assegurado de que a palavra de Deus é por meio dela que o reino de Deus se manifesta. Eu me lembro que quando eu tinha 23 anos, já estava formado no seminário. E eu estava pregando uma vez na igreja. E eu falei, e aquela coisa de novo pregador, quer que o mundo seja alcançado para Jesus naquela pregação, e se Deus fizer acompanhada de sinais e maravilhas, é uma bênção. Tal. E eu falei, Deus, puxa, o senhor podia manifestar o seu poder aqui. A gente estava numa igreja em Santo André, e eu preguei, teoricamente não aconteceu nada. Aí eu sentei no púlpito, lá a gente tinha umas cadeiras no púlpito, sentei e falei, Deus, é só a palavra, né? É só comigo, vai ser só na palavra. Aí uma irmã levantou e falou, eu poderia dar um testemunho? Eu falei, pode, irmã. O texto era um texto do Antigo Testamento que falava que Deus passa a revista no seu exército. E aí um dos pontos do sermão era isso, Deus passa a revista no exército. Eu não lembro o que eu falei, mas eu estava desenvolvendo o texto. E aí ela disse isso. Eu entrei hoje aqui e disse para Deus, eu estou com um problema que me impede de ouvir a palavra. É físico. É uma coisa da intimidade, ela não podia falar. Mas eu não consigo receber a palavra por causa do mal-estar físico. E eu preciso que o Senhor me cure para que eu possa ouvir a palavra. E ela guardou aquilo com ela mesma. E terminou a palavra, e ela disse, quando a gente estava fazendo a leitura da palavra, em que Deus passa a revista do exército, ela falou, Deus arrancou a minha dor. E eu pude ouvir a palavra. Eu não sabia se ela não falasse. Deus não falou nada para mim, se ele falasse eu faria. Mas Deus fez pelo poder da palavra dele. Porque a palavra é dele, irmãos. Deus vai chamar a nossa atenção hoje para que a gente tenha fé na palavra. E quando Deus quer fazer o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Porque o reino de Deus vem pela pregação da palavra. Jesus pregou e coisas aconteceram. Então o que a palavra faz? Deus está chamando a gente para valorizar a palavra. O sermão de hoje é para a gente valorizar a palavra. Olha o que a palavra faz, colocando o reino de Deus em nós. Ela desafia corações. Agora a gente vai fazer uma série de leituras em alguns versículos. A gente já viu aqui no 14, vamos de novo. No poder do Espírito, voltou para a Galileia, a sua fama correu por toda aquela região. Versículo 20. Tendo fechado o livro, 4:20. Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele.
Todas as pessoas tinham os olhos fixos nele. Versículo 27. Havia também muitos... Versículo 28, perdão. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Versículo também o 29. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Versículo 32. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz. E veja, eu li o 33. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Versículo 36. Não cansa não, você fica aí, não é aula, mas a gente precisa examinar o texto. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E depois, no capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Gente, é muita reação. Ele quer pregar junto, sem vergonha. Sai para lá. Quer atrapalhar a palavra, tá vendo? Reações à palavra. São reações que a gente viu, até tecnológicas, à pregação da palavra, que vão da admiração até a ira e o ódio. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que enquanto Cristo pregou, e principalmente na primeira cena, na sinagoga em Nazaré, a pregação do Evangelho fez o quê? Ela desafia corações. E aí, meus irmãos, a gente precisa ver que a palavra mostrou corações e pessoas com perplexidade, maravilhamento e ira. A palavra tem o poder de trazer luz para o que está dentro de nós. Jesus Cristo, quando começou a ler e começou a pregar na sinagoga, e quando ele trouxe uma aplicação cristocêntrica daquele texto, que apontava para a obra redentora de Deus por meio dele, a palavra de Deus trouxe luz para o que estava dentro daqueles corações. E o que é que tinha dentro daqueles corações? Eles não queriam aceitar o plano de Deus, a vontade de Deus, como Deus a deu e desenhou e fez e executou. O Messias é do coração e não necessariamente um Messias que vai... A gente não precisa tirar o imperador do poder e colocar o Messias lá para que Deus execute sua vontade. Ele veio para reinar em vidas e em pessoas. E as pessoas não gostaram disso ao ponto de o coração mostrar o quê? Rejeição à vontade de Deus. A palavra de Deus faz isso. A gente vai para a palavra, e a palavra de Deus, ela mostra o que está dentro de nós. E eu gostaria que isso ficasse gravado na nossa mente, não para hoje, mas para a nossa postura, sempre que a gente for à palavra. Na leitura diária, semanal, na pregação do domingo, no Centro de Formação Bíblica, no pequeno grupo, nos PGs, lá no estudo no Vale da Bênção, o que for o nosso contato com a palavra, a gente pudesse chegar diante de Deus e dizer: Deus, como a tua palavra vai desafiar meu coração hoje? Esse desafio, irmãos, é mostrando o que está dentro da gente. O reino de Deus, para que ele venha pela pregação da palavra, irmãos, ele precisa revelar o que está dentro de nós. Porque o reino de Deus não concorre. Ele mostra que os outros reinos não subsistem dentro de nós. E a palavra vai desafiar sempre o nosso coração para dizer: o reino de Deus vai tirar isso daqui do trono, vai detonar aquilo ali na nossa natureza, e vai sempre mostrar, revelar aquilo que está dentro do nosso coração. Então é muito importante este momento aqui. Porque Deus está aqui comprometido com a palavra dele para revelar o que está dentro de você, para revelar o que está dentro de mim. Às vezes, você vai olhar o que está dentro de você e você vai dizer: Deus, obrigado porque eu estou vendo fruto do Espírito.
Mas Deus, socorro, ai de mim, porque eu estou vendo coisas que não são do reino de Deus. E aí a pergunta de Deus para mim e para você é, o que a gente vai fazer com a palavra quando ela desafiar o nosso coração? Ouve, identifica e tudo bem. Ou ouve, identifica e cumpre o que a gente orou no louvor hoje. Eu preciso deixar isso aqui. Eu não quero mais. Eu vou abandonar isso aqui diante de Deus. Irmãos, se você ora no Pai Nosso, venha o teu reino, Deus vai usar a palavra. E quando a palavra vier a nós, como está vindo sempre, como neste momento nós estamos aqui diante dele, ele vai revelar o que está no teu coração. E ele vai tirar o que precisa ser tirado do nosso coração. E o que é que precisa ser tirado do nosso coração? Paulo faz uma lista, e ela é grande. Olha só, Gálatas 5, 20, 21. Ira, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizade, ciúme, porfia, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice e glutonaria. A palavra vai desafiar, a gente vai dizer, olha, se tem essas coisas, o que é para a gente fazer? Tudo tem que deixar diante do altar. Por quê? Por amor ao Senhor. Porque essas coisas são incompatíveis com o reino de Deus. Irmãos, a palavra tem esse poder. Mas ela não faz isso de uma maneira violenta. O reino de Deus não é violento. O reino de Deus é suave. O reino de Deus é doce. O reino de Deus, essa palavra não é boa. O reino de Deus, ele é exato. O reino de Deus, ele é poderoso para colocar a vida de Jesus em nós. Graciosamente, ao ponto da gente dizer, muito obrigado. A palavra de Deus desafiou aqueles corações. E aquelas pessoas, elas ouviram a palavra de Deus e o que elas fizeram? Seguiram na ira. E foram colocar, queriam lançar Jesus num sábado, sem falar com o imperador, as autoridades romanas queriam lançá-lo dali para baixo. Não era a hora dele morrer, e nem era assim que ele iria morrer. Como a gente vai voltar? Como eu vou sair dos contatos que a gente tem tido, ou que você tem tido com a palavra? Do mesmo jeito? Ou a gente vai pegar o desafio e vai fazer como Pedro, quando ouviu a palavra de Deus? Olha lá, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele não está dizendo, vai embora. Ele está tendo a mesma experiência de Isaías, registrada no capítulo 6. Eu vi Deus. Ai de mim. Mas que bom, se o Senhor me quer, a tua graça me envolve, é aqui que eu quero ficar. É essa beleza do convite que a palavra faz quando desafia seu coração. Eu não sei o que está no seu coração. Eu mal sei o que está no meu. Talvez você não saiba, mas a palavra é o espelho. E Deus está aqui para dizer, Cristiano, o que está dentro do seu coração. A gente vai dizer, a gente vai seguir com ira e rejeição e lançar Jesus para lá? Ou a gente vai dizer, Senhor, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim e que a tua graça me envolva. Irmãos, a palavra sempre vai desafiar você. O que é que está dentro do seu coração? O que é que está dentro do meu coração? Se o reino, você quer orar o Pai Nosso, venha o teu reino, então esteja aberto para o desafio da palavra. Eu sei que a gente quer ver o reino de Deus implodir as coisas. A gente quer ver Deus mandar fogo do céu e provisão daqui. Deus faz todas essas coisas. E no momento da necessidade, do ardor das circunstâncias, a gente quer que Deus, o Senhor não vai me ensinar nada. O Senhor age, depois eu aprendo. Né? A gente vai orar e vai e tal, e põe, vamos orar, e Deus manda do céu, abre, faz e fez, e amém, e sinais, e fogo e maravilha. É isso. Mas sempre que o reino de Deus se manifestar, meus irmãos, a palavra vai desafiar seu coração. E aí a pergunta é, como você responde? Como eu tenho respondido, irmãos, aos desafios da palavra? Se você não quer ser desafiado pela palavra, ela não perdeu o poder, é você que não escuta.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a gente que precisa de ouvido para ouvir. Ele sempre fala. A palavra não perde o poder, não. É a gente que precisa parar tudo e dizer, fala, Deus. Eu quero ser desafiado pela palavra. Chega. Não dá para concorrer reino de Deus comigo. Reino de Deus e eu. Eu e o reino de Deus. O reino de Deus precisa desafiar meu coração. E eu preciso deixar coisas diante dele. Para que eu prove a beleza do reino de Deus. Faz isso hoje. Vamos fazer isso agora. Deixa. E a gente não quer nada concorrendo com o reino de Deus. Eu fui conquistado, a gente foi conquistado graciosamente. E a gente pertence ao reino do Senhor. Mas a palavra e o reino de Deus não apenas desafia o coração, mas expulsa as trevas. A gente viu isso. A gente viu isso. O demônio se manifestou porque o evangelho do reino estava sendo pregado no poder do Espírito. Irmãos, a palavra pregada, ensinada no poder do Espírito, denuncia as trevas. A gente tem que ficar seguro com isso. O evangelho é um poder de Deus e as trevas não querem que o evangelho seja pregado. E se eu quero o reino de Deus na minha vida e você quer o reino de Deus na sua vida, abra os teus olhos para ver como o evangelho do reino expulsa. E antes de expulsar, deixa a manifestação do maligno aparecer. É horrível, é triste, é opressora. Mas há um poder que diz, cala-te e sai. E a gente precisa ver o domínio que Jesus Cristo tem sobre o mundo físico, curando a sogra de Pedro, mas sobre o mundo espiritual, dizendo, vai demônio. Então o reino de Deus, que chega pela pregação da palavra, expulsa as trevas. E aí eu lembro de Paulo novamente. Por que eu lembro de Paulo? Paulo escreveu carta. Paulo, Pedro e Tiago e tanto João. A missão da carta, quando eles escreveram carta, é pegar alguma coisa do evangelho e aplicar para a igreja. Então a gente pode fazer esse link do evangelho com uma carta. E o que Paulo fala? O reino de Deus denuncia e expulsa as trevas. E quando ele escreve para a igreja de Éfeso, no capítulo 4, no versículo 27, o que ele fala? Não deis lugar ao diabo. Irmãos, e aí a gente precisa dizer, peraí, eu sou do reino de Deus. Ele denuncia as trevas. E expulsa o mal. Agora, o que eu tenho que fazer? Não dá lugar ao diabo. Resistir-lhe, e ele vai fugir. Vigiar e orar, para que a gente não ceda ao tentador, que usa as nossas próprias cobiças e concupiscências. Isso é andar na cidadania do reino. É dizer, não, eu vivo como alguém que era governado pelas trevas. Paulo diz isso, que a gente andava governado segundo o príncipe deste mundo, que atua nos filhos da desobediência. Como que ele atua nos filhos da desobediência? Incitando a gente para andar de acordo com o nosso próprio reino, fazendo a vontade da carne. Mais uma vez, o Filho de Deus foi lá e nos deu vida. E nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nos fez assentar em lugares celestiais, com Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. É possível a gente perceber o maligno nos cercando, inflamando a nossa carne, e a gente resistir a ele humildemente no poder do Espírito, e não dar lugar ao diabo. Por quê? Porque um dia o evangelho foi pregado e ele denunciou as trevas e o Senhor expulsou as trevas da nossa vida. E a gente hoje olha para isso e diz, muito obrigado, porque eu sou liberto em Cristo Jesus. A gente coloca essas coisas, irmãos, talvez em vínculos maiores com outras religiões e entidades, talvez mais fortes, talvez mais declaradas em termos de nome, experiências e vinculação. Mas a gente não pode esquecer que Satanás, ele é sutil. Ele é um tentador sutil. E o livro do Apocalipse, como a gente viu no ano passado, mostra que a estratégia dele é, ele gosta de imitar o que Cristo faz, para seduzir a galera que está dentro.
E é por isso que a gente precisa da palavra para dizer não. O evangelho do reino denuncia e expulsa as trevas. Eu não pertenço. Se tem alguma coisa que é cilada do inimigo, artimanha do inimigo, eu quero ver. E a palavra vai mostrar. E o que a palavra mostra, o que é que a gente faz? Eu não quero dar lugar ao diabo. Agora, como que o diabo faz, irmãos? Ele tenta a gente de acordo com as nossas concupiscências. São coisas que estão em nós. Talvez a gente pense, mas isso aqui faz parte de mim. Não faz, não. E se faz, deixa inoperante, meu irmão. No poder do Espírito. Tem a ver com Cristo? Não tem, então sai fora. Diga não para você. O Evangelho diz não para você, viu? O Evangelho diz não, cristiano, não. É sim para Jesus o tempo inteiro e não para você. Então a gente precisa olhar e peraí, dizer, não, é não para mim, é não para as minhas coisas. Isso é bênção, isso é alegria, isso é crescimento. A gente cresce em não ceder a nós mesmos. Em cada vez mais ser parecido com Jesus. Minha oração é que o Espírito de Deus aplique isso aqui na sua vida e na minha vida. Que o evangelho do reino que vem manifesto pela pregação da palavra, mostre para você as astutas ciladas do diabo, porque está lá em Efésios 6. Astutas ciladas do diabo para que você diga, Deus, que bom que o evangelho implode tudo isso. Mas que bom saber, está tudo em paz. Está reagindo à pregação, está vendo? Olha as reações da pregação, é bênção de Deus. Então, é muito importante a gente dizer, eu quero que Deus nos ensine você a aplicar em como você não pode mais dar lugar ao diabo. E você fechar coisas que falam, isso aqui precisa de uma vez por todas ser fechado. É não. É um não, às vezes é um não com medo. É um não, Deus, e se eu fracassar? É assim. É um não com uma pequena fé. Não é um não heróico. É um não de um humilhado. Deus, por amor a ti, é não. Às vezes é um não da renúncia. Deus, eu tinha a chance de fazer a vingança aqui no trabalho. Olha a faca amolada. Lá no meu trabalho a gente tem um lema, que é quando fulano fica quieto, é porque ele está amolando facão. Então, aí cadê o fulano? Sumiu. Ih, todo mundo... O que aconteceu? Não sei, tu fica esperto. Então é assim, talvez você esteja... Eu estou só tendo gás e oportunidades. E talvez Deus marque uma situação, você veja uma situação e você fala, nossa, facão afiado, era a hora. E aí o Evangelho te diz, põe essa espada no chão, meu irmão. Põe essa espada, abaixa a sua espada. Às vezes é um não de renúncia. Deus, eu queria tantas coisas e o Senhor quer que eu queira o Senhor. Às vezes é um não que na verdade é um sim para o propósito de Deus. É o tempo dele fazer e você tem que entender. É o tempo dele não fazer e você tem que aceitar. Nesse cenário todo, irmãos, Deus vai nos provando, mas enquanto Deus está nos provando, o diabo nos tenta. Não se esqueça disso. Deus nos prova e o diabo se apresenta para tentar. Não dê lugar a ele. Por quê? Porque o reino de Deus chegou a você. E o reino de Deus, que veio pela pregação do Evangelho, implode e denuncia e expulsa Satanás. E terceira e última coisa, o que é que a palavra faz? Então a palavra desafia o nosso coração, mostra o que está dentro e o reino de Deus não vem sem que essas coisas sejam removidas, ou ele já vem removendo. A palavra denuncia e expulsa as trevas, mas a palavra, ela nos conduz a um comprometimento radical. E aí eu estou pensando na pesca. Vamos voltar lá no capítulo 5. Aconteceu, versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes.
Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. O desafio da palavra é nos levar a um comprometimento radical, é a tomada de decisão. A gente não pode sair daqui bem informado. Jesus estava ali num cenário de ensino novamente. Ele foi agora para o barco, eram dois, provavelmente dois que se formaram em cooperativa. E aí, se você tem dois barcos, você consegue prender uma rede maior com dois barcos e o alcance dos peixes é maior. Trabalharam a noite inteira. Por quê? Acreditava, sabe-se disso, meu pai pescava e é verdade que à noite você consegue pescar mais e melhor. E eles trabalharam a noite inteira e não tinham nenhum resultado para apresentar. Jesus Cristo começa a ensinar, desafia esse povo a lançar as redes novamente, e Pedro, ironicamente, responde: a gente sabe, você sabe ensinar, e eu sei pescar. Cada um na sua, mas porque você pode falar, você pode mandar, eu obedeço. Mesmo sabendo que eu entendo daqui e você entende daí. E ele obedece, e Jesus Cristo usa esse milagre para ensinar, para trazer a eles o desafio de um compromisso maior. Eles largaram as redes e deixaram tudo e o seguiram. A palavra aqui é, eles manifestaram um comprometimento radical com aquilo que Jesus Cristo lhes disse. E é isso que o Evangelho pede de nós, comprometimento radical. Se é não, se é sim, é sim. Se antes era mentir, agora fala a verdade em amor. Se antes não trabalhava, agora você vai trabalhar. Se antes você roubava, agora você vai trabalhar para ajudar aquele que não tem condições de trabalhar. Então, a palavra de Deus, ela nos conduz a um comprometimento radical, e o reino de Deus tira do nosso coração, esse é o ponto, falta de compromisso com o Evangelho. Não é compromisso com a igreja, irmãos. É compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus e com a verdade revelada. Se o seu coração, o meu coração, o nosso coração não está comprometido com a verdade do Evangelho que está revelada nas Escrituras, ele está comprometido com outras coisas, ou talvez com você mesmo. E o Evangelho vem a nós dizendo: não, chega de comprometimento com você, e é comprometimento com o Deus da palavra. É comprometimento radical. A palavra desafia o nosso coração, denuncia e expulsa as trevas e nos conduz a um comprometimento radical. Eu não sei como está seu coração. Não sei como está seu coração. E à luz do Salmo 139, nem nós sabemos. Por isso que a gente precisa chegar para Deus e dizer: sonda meu coração, prova, conhece os meus pensamentos. Revela isso para nós, porque você não sabe não. E eu também não sei não. É só Deus que pode fazer isso. E quando Ele faz, Ele gera uma palavra que a gente conhece bem na vida devocional: quebrantamento. Ele produz em nós um coração consciente de si mesmo. Esse é o coração quebrantado. E um coração quebrantado, diz a palavra, Deus não despreza. Irmãos, hoje é um dia para a gente dizer isso: Deus, desafia meu coração com a palavra. Eu quero o reino de Deus aqui. Deus, eu não quero dar lugar ao diabo. Não quero dar lugar ao diabo. Que Deus dê temor. Não dê lugar ao diabo. Que eu não dê lugar ao diabo. Irmãos, já aconteceram várias situações assim, de eu ter esse tipo de experiência, de estar em casa não vigiando, ou estar andando e não vigiando,
E às vezes um irmão liga, olha, eu estou orando por você, e Deus manda você vigiar, porque você está quase dando lugar ao diabo. Eu falo, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. O reino de Deus chegou aí, irmãos. E se há alguma coisa no seu coração, no meu coração, com falta de compromisso, com o Evangelho, com a verdade revelada, que hoje a gente faça isso. Eu quero deixar tudo e seguir. Aqueles homens, eles fizeram isso, tinha um impacto social, porque eles eram pescadores, não camponeses. E o impacto social de dizer, caramba, agora é hora de lavar a rede, recolher, dobrar, levar e preparar a ceva para o dia seguinte ou para a próxima pesca. E eles passaram a segui-lo, crendo que o desafio de seguir Jesus Cristo sabendo que Ele cuida da gente. Mas o ponto aqui não é a questão financeira. O ponto aqui é a entrega do coração àquilo que Jesus Cristo ensinou. Você não vai ser despedido de mão vazia, porque o Evangelho é poder de Deus. Deus está comprometido com a palavra dele. Creia nisso, confie nisso. E aí, só para a gente orar, meus irmãos, eu queria lembrar você do que Lucas tem dito sempre nos textos. No poder do Espírito, Jesus lidou com o quê? Olha só, a admiração da galera. A admiração, gente, não é fidelidade, não. A admiração é, uau, que legal, brilhou outra, nossa, melhor que aquela. Então, Jesus lidou com a euforia da galera, no poder do Espírito. Fama, Jesus lidou com fama, no poder do Espírito. Jesus lidou também com maravilhamento, no poder do Espírito. Jesus lidou com rejeição, no poder do Espírito. Jesus lidou com uma fé verdadeira, que deixou tudo para segui-lo no poder do Espírito. Pode ser que vai acontecer isso na sua vida. Você vai estar em situações de fama. Lida com isso no poder do Espírito. Você vai estar em situações em que, uau, a sua luz brilhou. E a galera, e você vai falar, meu Deus, mas nenhuma vai ter luz que vai brilhar mais do que a minha. Lida com isso no poder do Espírito. Você vai lidar com rejeição. Jesus tem o Judas ainda que o traiu. Ele lidou com isso no poder do Espírito. Mas ele também encontrou no poder do Espírito fé verdadeira. Porque eu estou acentuando isso, tem nada a ver com o que a gente falou até agora. Porque eu preciso do poder do Espírito. Você precisa do poder do Espírito, irmãos. Vazio do Espírito Santo, a gente passa pela fama, pela admiração, pela rejeição, pela traição, por isso, por aquilo, e cai. Mas no poder do Espírito, a gente dá o tratamento do reino para essas coisas. Amém? Vamos orar? Que o Espírito de Deus nos leve a um comprometimento com a palavra. Comprometimento com a palavra. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de deixar tudo o que precisa ser deixado no teu altar. Deus, nós não precisamos ir para o Santo dos Santos, lá em Jerusalém, mesmo porque ele não está mais lá. A gente não precisa pensar num lugar e espaço sagrado. Nós somos o templo vivo, diz a tua palavra, habitados e cheios, preenchidos pelo teu Espírito. E nós queremos, Senhor Deus, na tua presença, pelo novo e vivo caminho que é Cristo Jesus, cheios da tua palavra, Senhor Deus, pedir, desafia nosso coração, Senhor. Desafia o nosso coração no abandono, Deus, de coisas que precisam ser deixadas. Desafia o nosso coração, Senhor Deus, em coisas que não condizem com o reino de Deus. Só o Senhor pode mostrar se há isso em nós. Naquela lista de Gálatas 5, 20, 21. Deus, se há alguma coisa em nós, em mim, nos meus irmãos, mostra para nós. É uma oração forte esta, Senhor. É uma oração perigosa, mas, Senhor Deus, é uma oração que o Senhor vai responder. E o Senhor vai mostrar exatamente. O Senhor vai vir com fogo e mostrar o que está dentro de nós, por amor. Por amor. Graciosamente. Deus, nós nos abrimos para essa experiência com a palavra. Nós buscamos essa experiência com a palavra. Mostra, desafia o nosso coração, Senhor. Produz em nós choro que precisa, daquilo que precisa ser deixado, Deus. Eu não produzo isso em mim, nem ninguém pode ser mestre de si mesmo aqui. Mas nós temos um mestre que ensina com autoridade.
Nós temos um mestre que ensina, e o seu ensino arde no nosso coração. Quando ele fala, disseram os discípulos no caminho de Emaús, o nosso coração ardia. Deus, é este ensino da palavra que desafia o nosso coração, que nós queremos pedir ao Senhor neste dia. Deus, ajuda-nos a não temer o mal. Ajuda-nos, Senhor, a não temer o maligno, porque para isto se manifestou em carne o Filho de Deus, diz a tua palavra, para destruir as obras de Satanás, agora e para sempre. Deus, se tem alguém aqui sendo assediado pelo mal, o maligno tem tornado, ó Deus, as coisas numa proporção muito maiores do que elas são, e no momento de prova ele se apresenta para acusar. Ele se apresenta, Senhor Deus, para atrapalhar, para tentar, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor Deus. Basta uma palavra tua, Senhor Deus, e as trevas cairão. Ó Deus, ajuda-nos a perceber o poder que o nome de Jesus tem. Mas também nos ajuda, Senhor Deus, a não dar lugar ao diabo. A resistir, a vigiar e a orar. A revestir-se da armadura de Deus. Para que a gente possa passar pelo dia mal e, havendo feito tudo, permanecermos firmes. Para que a gente seja desviado das ciladas, Deus. Dá-nos discernimento, sabedoria, entendimento, para que a gente entenda que a nossa luta não são contra pessoas, carne e sangue, mas contra principados e potestades das trevas. E para isso, só o evangelho do reino, Senhor. Ó Deus, que a gente entenda que as nossas armas são espirituais e não carnais. São todos recados da tua palavra para nós, conselhos, admoestações, e nós nos abrimos para isso. Ajuda-nos a nesta manhã termos um comprometimento radical. Comprometimento radical com a palavra. Comprometimento radical com o reino. Deus, tira de nós um coração dividido, transitando entre reinos, transitando entre coisas, entre situações. Deus, não. Tira as oscilações, ora a nós, ora a Cristo. Não, Senhor, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Senhor, que venha o teu reino e nós hoje larguemos no teu altar causas, fardos de pecado. Que hoje nós lancemos no teu altar, Senhor Deus, coisas para nunca mais pegar. Por quê? Porque não pertencem ao teu reino, Senhor. Junto com os meus irmãos, Senhor, eu quero deixar na atitude da oração, no apelo que o Senhor faz a mim, a todos nós, para que a gente deixe. E eu peço, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, mudança da atmosfera, Deus. Mudança, Senhor Deus, inclusive na nossa sensação de que fardos foram deixados. E que a gente saia daqui com um jugo suave e um fardo leve. Irmãos, eu queria desafiar você nesse momento de oração, e eu também, no momento de oração silenciosa, você verbalizar nas intenções coisas que você quer deixar numa atitude de fé, ainda que pequena. Coisas que não pertencem ao reino de Deus. E você dizer, eu não vou voltar para minha casa com esse fardo. Que você use essa liberdade que o Espírito de Deus nos dá nesse momento de culto, para dizer a Deus, Deus, isso não te pertence. E eu não quero carregar. Se há algo assim na sua vida, ou se há algo assim na minha vida, eu quero me curvar diante de Deus e dizer para Ele, eu quero deixar aos teus pés. Tenhamos um momento aqui a sós com Deus e façamos isso. Deus, muito obrigado porque
O seu convite é para que a gente aprenda do Senhor, porque o Senhor é manso e humilde de coração. E no teu ensino, no Senhor, a gente encontra descanso para as nossas almas. Enquanto a nossa alma não entrega a Deus, a gente fica em perturbação. A gente fica em perturbação, Senhor, e pensa, e avalia. Mas quando a gente aprende do Senhor, e a gente deposita aos teus pés, Senhor, a gente prova um jugo suave, um fardo leve. É nesse comprometimento radical que a gente se curva diante do Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos, pedindo que o Senhor nos purifique de nós mesmos, dos nossos pecados. Que o Filho de Deus seja achado em nós. Em nome de Jesus. Amém.